Olá, bem-vindos a mais um O Ponto da Situação. Estamos aqui com o Miguel Caeiro, 50 anos, nascido em Lisboa, formado em administração na Católica de Lisboa e está no Brasil desde 2011, quando veio para cá estabeleceu uma consultoria própria. Em 2016, ele se uniu a algumas pessoas num projeto de tecnologia e tornou-se cofundador e hoje CEO da Score, uma plataforma de medição do grau de influência de indivíduos nas redes sociais e também da qualidade dessa influência nas redes sociais. Uma empresa que está presente em 22 países, tem sede em Lisboa e também está em Nova York. Miguel, eu presumo que um assunto desses, um tema desses nos dias de hoje, quando a relação das empresas com seus clientes torna-se cada vez mais importante, quer dizer, um tema desse deve despertar muito interesse das empresas e saber quem é o seu cliente nas redes sociais, né? Verdade. Boa tarde. Na verdade, o tema surgiu um pouquinho pela análise de o que está acontecendo, que fenômeno é esse de rede social no mundo, quando assistimos que mais de 3 bilhões de pessoas já estão usando frequentemente. E a gente assistiu um fenômeno muito curioso, que é as empresas, bem ou mal, elas souberam se defender, souberam se preparar e souberam atrair talento qualificado para gerenciar a sua presença nas redes sociais. E existem empresas que surgiram, entretanto, para ajudar esse mundo corporativo a estar mais ativo. Só que, obviamente, são necessários recursos financeiros para fazer esse gerenciamento. Quando a gente olha para o lado do usuário normal, nós, a nossa família, os nossos amigos, qualquer um, isso não existe. Ou seja, nós, que é obviamente a grande força que navega na rede social, estamos totalmente desprotegidos, desaconselhados e um pouco indefesos nessa navegação. Começaram já o ano passado a surgir os primeiros grandes casos de problema, de quebra de confiança, de abuso de poder dos players, e isso criou de facto uma oportunidade para ter uma ferramenta, nesse caso um aplicativo, uma aplicação, que ajude as pessoas a fazer coisas tão simples como medir a sua influência na rede social, e para algumas isso é uma boa ferramenta, inclusive profissional, para monitorar como é essa presença, qual o comportamento e depois até como melhorar. Ou seja, melhorar do ponto de vista não só de ser mais influente ou mais conhecido, mas mais protegido, com mais prevenção. Então, o Score nasceu para atender a essa galera, essa turma que precisa e quer estar na rede social de uma forma mais consciente. E, obviamente, tem a componente humana do ego, que gosta de se comparar, de competir. Pô, eu sou um 72, você é um 58, eu sou um 44. E é muito fácil, é um aplicativo que se baixa, no celular, né? No smartphone. Tanto para iOS como para Android, você baixa em qualquer lugar do mundo, você pode baixar. A gente lançou em maio do ano passado uma primeira versão beta em Nova York, uma aceitação muito grande, a gente, de repente, sem qualquer esforço induzido, com um crescimento orgânico, a gente já estava com presença em mais de 22 países, e a coisa começa assim a se tornar um pouquinho viral, porque a turma gosta de se comparar, gosta de competir. A gente lançou agora, faz 2 semanas, uma versão mais robusta do app, com mais os desafios, como a componente de gamificação, que ajuda a gente competir, criar pequenos jogos entre grupos, entre família, entre grupos na escola, no trabalho, e, na verdade, a adequar, porque esse algoritmo que mede a influência é um ser vivo, ou seja, é máquina, é um motor muito robusto de inteligência artificial, machine learning, que foi desenvolvido e hoje é totalmente mantido pela nossa equipe de R&D em Braga, no norte de Portugal. Eu preciso estar em permanente atualização, porque o cenário, o mundo está mudando muito, as redes sociais estão mudando muito, e então o que era influência há 2 anos atrás não é mais. A preocupação dos fake followers tem picos de acontecer. O grau de utilizar linguagem ofensiva ou não tem alterações. Então, tudo isso a gente tem que acompanhar, estar sempre corrigindo, e o algoritmo vai medir isso. Ou seja, não é só, você é um 52 porque tem não sei quantos milhares de seguidores.
Isso é bobagem, isso é pura matemática funcionando. Nada disso. Isso é apenas uma das componentes do score. É muito mais que tipo de influência você tem. Como é que você é percebido nas redes sociais? Em que áreas você é percebido como expert ou como influenciador? Qual é a tua personalidade online? Quando você fala, posta, bota vídeo, quando comenta, qual é a reação que você provoca na tua audiência? Onde é que está essa audiência geograficamente? E dá dicas também do que fazer para melhorar isso? Essa componente ela vai entrar no score, ela está no roadmap de produto, ela necessita, por definição da própria tecnologia, de um período de aprendizado com a pessoa, ou seja, a componente de machine learning ela necessita de conviver com a gente um pouco para começar a nos dizer, pô, se o teu objetivo é esse, é ser mais influente como, sei lá, personal trainer, ou como engenheiro, ou como escritor, em Londres, então você precisa postar mais nesse horário, esse tipo de conteúdo para esse público. Então, esse género de dica já está em teste, já está em laboratório, vai começar a surgir espontaneamente e vai ajudar muito para fazer essa melhoria, não só do ponto de vista de performance, como também vai começar a nos ajudar a estar nas redes de um modo um pouquinho mais seguro, que é, vai me alertar, pô, Miguel, você postou esse nosso almoço, essa selfie do nosso almoço, mas pegou um cartão de crédito que estava em cima da mesa. É melhor não postar. Então, quando eu tenho uma notificação dessa, eu fico, pô, tenho aqui um parceiro que vai me ajudar a estar de forma mais segura na web. E isso vai ser válido para, obviamente, informações de objetos presentes, como de nudez, como de linguagem ofensiva, ou seja, vai que eu não me dei conta e utilizei uma linguagem mais ofensiva do que eu queria, então vou receber uma notificação. Então toda essa componente de melhorar, ela vai entrar em força ainda no ano de 2019, está em laboratório, a ganhar robustez no motor de machine learning, para vir a ser uma ferramenta muito útil para o usuário. Agora, e as empresas? As empresas elas também estão se interessando pela ferramenta porque elas precisam identificar também os seus clientes, como é que aborda os clientes e atua sobre eles, né? Evidente. Ao se tornar uma ferramenta muito usada pelos usuários finais, ela vira, obviamente, uma atração para as empresas. Ainda mais no mundo que a gente costuma chamar nesse setor, no mundo pós-GDPR, que é no mundo pós a nova lei de privacidade de dados que a Comissão Europeia lançou em maio de 2018. E que no Brasil entra agora no ano que vem. Mas que, na verdade, ao lançar na Comissão Europeia sobre o âmbito das redes sociais, por exemplo, eu sou europeu, trabalho no Brasil, viajo para os Estados Unidos, em qualquer dessas realidades a legislação está me pegando. Então, não adianta a gente pensar que é um negócio lá de Bruxelas. Não, mudou o mundo. Então, qualquer empresa hoje em dia séria, responsável, ética, ela tem que se balizar pelos trâmites do GDPR. E foi isso que a gente fez, ou seja, o score é 100% GDPR compliant e ele oferece às empresas a possibilidade de interagir com usuários dessa forma. Eu costumo dividir as empresas em dois tipos de empresas. Aquela empresa que te conhece um pouquinho, telecomunicadora, banco, a elétrica, o gás. Por quê? Porque sabe o teu nome, sabe o teu endereço. Uma utility. Porque precisa te cobrar ou precisa te prestar um serviço. Então, ele tem alguma informação sobre você, mas na verdade não te conhece. Não sabe o que é que você gosta, não sabe onde é que você viaja de férias, não sabe sobre que áreas é que você gosta de discutir, mas tem alguma informaçãozinha tua. Então, os demográficos, se calhar, ela até cobriu. E depois tem outro cluster de empresas, Coca-Cola, L'Oréal, Unilever, P&G, que essas não sabem nem o teu nome. E então, para essas, a apetência por uma informação mais qualificada é ainda maior. Só que mesmo essas, no mundo de hoje, elas começaram gradativamente a reunir bases de usuários com base em evento, em promoção, no CRM, juntar os seguidores das redes sociais. Então, até essas, elas têm bases de usuários de milhões de clientes. Só que não sabem fazer um relacionamento um para um com o consumo delas. E o que é que o Score permite fazer? Através de uma ferramenta corporativa que é o Partner Portal. No Partner Portal, as empresas conseguem fazer o upload, subir essas bases de usuários e com medidas compliant com o GDPR, a gente consegue que uma parte desses universos de usuários aceitem partilhar os seus dados com a Coca-Cola, ou com o banco, ou com a elétrica, ou com a montadora de carro. E a partir desse momento, esse usuário não só ganha um benefício
dessa empresa para fazer essa autorização, e a empresa ganha acesso a um usuário muito qualificado, sabendo dirigir melhor a sua oferta, toda a sua portfólio de produtos, com um conhecimento muito mais profundo. Interessante isso, Miguel. Agora, uma curiosidade, vocês têm sede em Lisboa, estão bem presentes em Nova York, 22 países, mas você está aqui em São Paulo. Por que isso? Olha, na verdade, hoje em dia, eu diria que nesse mundo da startup as coisas não têm muita lógica, elas vão acontecendo. Nesse mundo da rede social, tem duas coisas que são muito importantes, que é onde é que está o teu cérebro, a tua inteligência, e a gente descobriu, desenvolveu e criou uma inteligência fortíssima em Braga, no norte de Portugal, inclusivamente em parceria com a Universidade do Minho, estamos constituindo um ASLab, um laboratório de alta performance com eles, então não tinha por que mudar isso, porque está ao nível do best in class no mundo, o conhecimento que a gente tem lá. E depois tem o lado mercado. E o lado mercado tem a ver com onde é que a rede social está com escala, com dimensão, e onde está lançando as tendências. E aí, sem sombra de dúvidas, por enquanto ainda é nos Estados Unidos. Então, por isso a gente lançou em Nova York, por isso o esforço comercial que a gente faz é nos Estados Unidos. E em termos de lógica pura de negócio, diria pela old school, eu teria me mudado para os Estados Unidos. Acontece que eu já morava no Brasil. E acontece que o Brasil é o segundo maior mercado de rede social. Então, na verdade, como laboratório, como próximo mercado para vir, é muito interessante esse laboratório chamado Brasil para a gente trabalhar. E então acabou não fazendo sentido eu me mudar com o custo inerente dessa mudança, e então de facto a gente acaba por ter uma equipa dividida entre três continentes por enquanto, já com o olho no quarto, para começarmos a fazer esse crescimento. Com uma coisa incrível, que é hoje em dia com 3 idiomas na internet, inglês obviamente que está o aplicativo, espanhol e português, se abrange a grande maioria, mais de 3/4 da população navegante da internet, e ainda mais no mundo mobile do mundo. Então a gente se sente muito confortável com esta proximidade com os mercados latinos, com o mercado americano e obviamente com o nosso pé, com a nossa raiz na Europa. Sobre isso, sobre essa influência do português nas redes sociais e no mundo virtual, a gente vai conversar sim, eu acho que é uma conversa bem interessante, mas vamos depois do intervalo. Certeza. Bom, estamos de volta, conversando com Miguel Caeiro, CEO do Score. E agora vamos falar um pouco da nossa realidade aqui, a nossa realidade lusófona. Você disse que o Brasil é o segundo maior país do mundo em redes sociais. Mas não é só o fato de ser o Brasil, a língua portuguesa também está muito forte hoje em dia no mundo virtual, né? Eu vou fazer uma pequena correção, que é correção e não é. Quando a gente olha para o mercado, enquanto regras de mercado, o Brasil é o segundo maior mercado de rede social. Quando a gente olha para demográficos, não é. Ou seja, temos a China, que é obviamente um gigante nesse mercado, só que como não joga com as regras de mercado, tem outras regras próprias de uma ditadura e outros players que não os players normais globais, então normalmente a gente facilmente cai no erro de desconsiderar o mercado chinês, então só essa pequena correção. Mas na verdade, para o mercado que para nós interessa, o Brasil é efetivamente um player gigante. É muito comum que o segundo maior escritório mundial dos grandes players, do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, do Twitter, seja em São Paulo. E encontramos aqui, de facto, um laboratório incrível de tudo o que pode acontecer, porque nesse capítulo o brasileiro é um early adopter de tecnologia, ou seja, é um mercado que já chegou a ter 280 milhões de celulares, é um mercado que já passou faz muito tempo os 140 milhões de smartphones, a adesão à internet, ao e-commerce, às redes sociais é absurda, então é o maior mercado do mundo para o WhatsApp, por exemplo. Então tem a dimensão, a utilização intensiva e o grau de inovação do mercado brasileiro permitem que seja um laboratório absurdo de positivo e de aprendizado para o mundo. Com a vantagem que a gente comentou, que de facto, através do Brasil,
a gente consegue estar com o quinto idioma mais falado da internet, que é o português. Então, isso te dá uma vantagem que eu acredito que possa vir a ser, e eu espero muito, enquanto português, que isso venha a acontecer, dar um trunfo muito grande para empresas portuguesas, para novos inovadores, novas startups, novos negócios, utilizem esse fator tantas vezes esquecido e menosprezado, que é a língua portuguesa. A língua portuguesa na internet, ela ganha uma potência mundial. Não só porque ela está espalhada literalmente pelos 5 continentes, mas porque ela é a quinta língua é o quinto idioma mais falado no mundo cibernético. Então isso é uma potência que nem os alemães têm. Então vamos pegar nisso, vamos utilizar, aliado com a tecnologia incrível, com a quantidade de cérebros absurdos que existem em Portugal, eu acredito que os projetos, quando nascem em Portugal, não podem nascer pensando no mercado de Lisboa, do Porto e do Algarve. Tem que pensar no mundo, como mercado. Era isso que eu ia perguntar, Miguel, porque Portugal está numa situação que, se olhar para si próprio, não vai representar grande coisa no mundo virtual. Mas se olhar como língua portuguesa, ela acaba sendo um trunfo mesmo, acaba sendo saído na frente. O que Portugal precisa fazer para usar isto como uma alavanca, uma plataforma de lançamento? Olha, normalmente tem a ver com uma mudança de mentalidade, que eu creio que tem vindo a acontecer nos últimos anos. Hoje em dia, Portugal é um viveiro incrível do mundo das startups. Enfim, não só a própria Web Summit ajudou, como uma série de novas políticas dos recentes governos e do atual, que têm incentivado essa nova cultura, nova política, novo incentivo. Têm surgido empresários incríveis nessa área, muito talento. Então é uma questão de dar tempo aos projetos que estão nascendo. Tem muita qualidade que está nascendo lá, e finalmente estão nascendo olhando para o mundo, não olhando para aquele retângulo delicioso, maravilhoso, mas que é pequeno. Então, na internet, no mundo mobile, o que conta é o mundo. Então tem que se nascer com projetos para o mundo, porque inclusivamente logisticamente, hoje em dia existem players que nos ajudam a ultrapassar as fronteiras, a ultrapassar as barreiras de logística. Então já temos exemplos incríveis em Portugal, mas creio que muitos mais vão surgir nos próximos tempos. E cada vez mais, aquela coisa que toda a startup de sucesso, todo unicórnio nasceu no Vale do Silício, é um mito que está caindo. Eu creio que o exemplo mais visível é o Spotify, que todo mundo acredita que nasceu nos Estados Unidos, não nasceu, é europeu, de um pequeno país nórdico. Então acho que tudo isso ajuda a desmistificar e a acreditar que quando o talento é bom, quando a tecnologia funciona e é boa, bem alavancado, com uma boa estratégia, não tem por que não vencer. Aí, Miguel, vem a minha segunda pergunta, minha segunda provocação. Bom, a gente sabe que Portugal é um país pequeno. De fato, em escala não tem comparação com o Brasil. Mas, por outro lado, culturalmente o Brasil às vezes acaba influenciando Portugal. A gente tem exemplos, as novelas brasileiras tiveram uma influência em tantos aspectos da cultura portuguesa, até a língua portuguesa passou a adotar determinados termos por causa disso. Será que essa utilização massiva do brasileiro nas redes sociais, essa forma de estar no brasileiro nas redes sociais, isso vai levar muito tempo ainda para contaminar o português e criar fenômenos como já criou no Brasil, de influências até políticas? Olha, tem vários fatores que contribuem para isso, ok? Um deles, talvez o que salta mais à vista em termos de factos, é a demografia, ou seja, a gente não pode ignorar que o europeu como um todo, o português em particular, é um povo com uma idade média muito alta, quando comparado com países mais jovens que nem o Brasil, em que a idade média não chegou ainda na barreira dos 30, a gente já passou dos 60 no velho continente. Quando a gente pensa na adoção de redes sociais como hobby, como ferramenta profissional ou simplesmente como ferramenta de networking, isso influencia bastante, ok? Então isso são efeitos geracionais que demoram um pouquinho mais. Agora, quando olhamos para todos os outros mercados, a utilização profissional no e-banking, no e-commerce, a utilização profissional no mercado dos influencers, dos blogueiros, aí já começa claramente na Europa, em Portugal também, a aparecer os mercados com grande dinamismo, mas obviamente com a limitação de escala, ou seja,
Um influenciador em Portugal, se tiver mais de 20 mil seguidores, é um herói. Um influenciador no Brasil, se tiver 50 mil seguidores, não é ninguém. Mas a gente conhece casos de vloggers portugueses que tinham seus seguidores aqui no Brasil, sobretudo com games. Tem um português famoso que... Aí entramos nos mercados específicos, que é, hoje em dia existem influenciadores famosos em criptomoeda, em blockchain, em gamers. Então, isso são mercados específicos que vão além fronteiras. É isso que eu acho que o influenciador, o blogueiro português ainda está olhando, tipo, eu sou influenciador de moda em Lisboa. Não tem esse negócio. Quando a gente vai para o YouTube, quando a gente vai para o Instagram, quando a gente vai para o celular, não tem porquê ficar. Uma das maiores conhecidas blogueiras brasileiras, ela posta um sim, um não em inglês e em brasileiro, em português. Ou seja, ela tem consciência, e tanto que se mudou morando para os Estados Unidos, tem consciência que, se eu sou influenciador em moda, em estética, em cosmética, o que for, o mundo é o meu mercado. Então, é essa noção que eu acho que existe talento, existe potencial em Portugal para crescer, e ainda continuamos olhando para o mercado doméstico em muitas áreas, quando de facto a gente tem capacidades para crescer no mundo. E já existem muitos e bons exemplos. E as diferenças? O brasileiro tem um comportamento nas redes sociais com determinadas ferramentas, né, preferências, e o português tem outras. Como é que a gente mapeia isso? Até o teu trabalho tem muito a ver com isso, né? A própria adoção, a presença das redes, ela muda muito. Se a gente pegar um caso, por exemplo, do Twitter, o Twitter é uma ferramenta muito utilizada nos Estados Unidos, muito utilizada no Brasil, e na Europa tem casos de nicho onde é muito utilizada, mas no geral é muito pouco utilizada. Portugal é um caso que quase ninguém usa Twitter. Tem vindo a crescer, agora retomou, mas quando comparado com outras ferramentas, de facto, tem uma presença desigual versus os países de origem, os Estados Unidos e depois o Brasil. Depois tem fenômenos regionais de o que é que está na moda agora, se é o Snapchat, se é o Instagram, se é o Facebook, conforme as franjas etárias. Então, isso são fenômenos muito regionais. O Brasil tende a imitar muito de perto a realidade americana, já o europeu está um pouquinho mais distante. Então, são muitos fenómenos que têm a ver com as séries mais famosas, o que influencia mais a nível de Netflix, ou de YouTube, ou inclusivamente musical. Então, há fenómenos regionais, mas há comportamentos que eles são do ser humano. E o ser humano ele é muito mais igual do que diferente quando a gente olha para ele de um ponto de vista global. Mesmo que fale idiomas totalmente diferentes, mesmo que vivem em continentes totalmente dispares, o comportamento do ser humano ele é muito parecido perante realidades parecidas. E então a rede social mostra isso. O tipo de reação mais emotiva, mais fria, mais calculista, mais de humor, mais zangada. O facto da gente descontar muito, esquecer que está gritando para o mundo na rede social e ser mais ofensivo às vezes. Isso são fenômenos que acontecem em qualquer lugar do mundo. Okay? Com escalas e estilos diferentes. O italiano grita mais. Usa mais os emojis das mãos, né? Os emojis vieram democratizar tudo isso e criar quase um padrão. Então, o ser humano ele é muito mais parecido do que a gente gosta de acreditar, que a gente gosta de acentuar as nossas diferenças. A rede social trouxe isso, trouxe um comportamento mais homogéneo, e isso é muito interessante. Uma ferramenta que nem o Score, ela permite analisar análise de sentimento, ou seja, ela vai muito além dos factos, ela vai interpretar o humor, que tipo de sentimento, se eu utilizo ou não linguagem ofensiva, qual a minha personalidade online, vai que não é a que eu quero e eu preciso corrigir. E isso vai além do que eu controlo, é o espelho dos meus atos no mundo online. E nem todo mundo tem a plena consciência da repercussão dos seus atos online. Porque, inclusivamente, quando a gente começou a escrever muito, até lá atrás, no tempo do SMS ainda, e depois, hoje em dia, mais Messenger e WhatsApp, a gente começou a ganhar uma frieza a escrever e um grau de assertividade maior do que quando a gente pegava no telefone e falava. A gente tinha mais educação, mais diplomacia, mais carinho. E a gente escrever, às vezes, é muito duro, né? Muito duro. E a gente não se dá conta. Ou a gente escreve a pensar que está sendo humorístico e está sendo interpretado como cínico. Esse é o pior erro. E então, hoje em dia, os programas de interpretação de redes neuronais, que interpretam texto, vídeo, imagem, eles conseguem fazer essa decodificação e nos alertar.
Agora, Miguel, aproveitando essa deixa que você disse que todos somos muito parecidos, aliás, mais parecidos do que a gente acredita. O que já se trouxe, o que já se aproveitou da experiência do Brasil, já que esse é um enorme laboratório, para utilizar em outras regiões, em outras geografias, com as redes sociais do brasileiro? Muita coisa. O comportamento, por exemplo, dos fãs de grandes personalidades da música, da novela, da televisão, do cinema, o comportamento dos fãs brasileiros ele é muito diferente de algumas outras geografias. E isso se reflete no engajamento que eles provocam na rede social. Faz com que, por exemplo, uma Anitta seja altamente influente, com um engajamento muito grande, enquanto que se calhar uma Ariana Grande ou uma Shakira pode ter até mais seguidores, mas tem um engajamento menor. Então, esse tipo de análise de comportamento nos levou a uma análise de segundo e de terceiro nível dos indicadores. A gente gosta de chamar de KPIs, que é, não adianta você ver o tamanho da audiência, você tem que ir a níveis mais finos de, ok, mas quanto ela engaja, qual a repercussão de segundo e terceiro nível de cada post que ela faz. E essa repercussão é ao nível pessoal ou ao nível profissional? É a turma comentando a música, ou comentando o vestido, ou comentando o filho dela que apareceu na foto? Ou o que ela disse em termos políticos, Exatamente. Que aliás no Brasil então, pega tudo fogo. isso a gente tem que pegar, interpretar, e tudo isso conta para a análise do influencer, quando, por exemplo, ele vai ser contratado por uma marca. Eu quero contratar um influencer forte, mas o cara é muito polêmico. Ele muitas vezes mete o pé na jaca politicamente. Eu prefiro evitar. Esse aqui é um pouquinho menos forte, mas é um cara que a gente passa uma mensagem, o cara é certinho. Não tem o que arriscar. Então, tudo isso a gente consegue passar para o mercado de uma forma 100% máquina. Ou seja, não tem o julgamento humano, não tem intervenção do julgamento humano. Isso é muito importante. Muito bem, Miguel. E para o fim, eu guardei uma pergunta que eu acho que é a mais polêmica de todas, que a gente viu recentemente nas redes sociais uma briga muito grande entre portugueses e brasileiros para saber quem eram os reis do meme. E eu acho que agora, com um especialista em redes sociais que vive nas duas geografias, a gente precisa desempatar esse jogo. Quem é o rei do meme? É o brasileiro ou o português? Olha, eu acho que, por muito que me doa, quando toca o humor, ninguém vence o Brasil. Então aí acho que não tem jeito. Quer pela velocidade, quer pela acutilância, quer pela capacidade de reação no momento, com a sutileza, é imbatível. Eu diria, com outro tipo de humor diferente, que eu também aprecio muito, que é o humor inglês, eu diria que seria um comparativo ao humor brasileiro em termos de eficiência. O humor português, ele é um pouquinho mais irônico, é um pouquinho mais britânico. Eu não diria britânico, é mais conservador. E é engraçado quando se junta grandes humoristas dos dois lados do oceano, as grandes discussões, no bom sentido, as grandes polémicas com muita piada, acabam ser em torno das diferenças linguísticas, do que quer falar cada uma das expressões que a gente comenta. Porque, de facto, o humor muitas vezes reside nas nossas diferenças e não no que nos une. E, de facto, na língua a gente tem muitas diferenças, na forma de estar a gente tem muitas diferenças, e no fado versus o samba isso muda tudo. Ou seja, a alegria contagiante do povo brasileiro versus o fado, a tristeza, o pessimismo do povo português, eu diria que essas diferenças são o que mais acentua e, por muito que a gente não goste, influenciam muito na capacidade de brincar com as situações. O humor é uma ferramenta fantástica nas redes sociais, né? Provoca um engajamento impressionante. É incrível. Principalmente quando ela é rápido, quando ele aparece num momento, quando é oportuno. E isso é incrível, é muito, muito forte, muito forte. Muito bem, eu conversei com o Miguel Caeiro, CEO da Score, e foi um prazer. A gente agora entende um pouquinho mais desse fenômeno mundial das redes sociais e tem um pouco mais ideia de para onde é que vai essa bagaça. Obrigado e até o próximo.